te esperei. Lembro de como era sem você. Sonhei, imaginei seu sorriso. Coloquei você presente no meu futuro. E o futuro me surpreendeu. Presente mais lindo que Deus me deu. Quero te abraçar, quero te sentir. Presente que Deus tem pra mim. Vou te ver sorrir, vou te ver brincar. Quero sempre te acompanhar. Quero te abraçar, quero te sentir. Presente que Deus deu pra mim. Vou te ver sorrir, vou te ver brincar. Quero sempre te acompanhar. Olá, que bom estarmos juntos. Hoje você vai entender a maternidade por uma outra visão. É a visão paterna. Comigo, trouxe aqui o meu esposo, Peter de Laura, para partilhar um pouquinho da sua vida nova após o nascimento de um filho. Como que as coisas mudam dentro de casa, né? Então você vai conferir hoje aqui no nosso programa. Peter! Peter, né? Nossa, Meu parece amor. que eu fiz um negócio errado, né? Chama pelo nome. Como foi assim? Como você recebeu a notícia de que você seria pai? Pela primeira vez, né? Afinal de contas, nós já temos 2 filhos, você vai conhecer um pouquinho mais. Mas como foi receber a notícia de que você seria pai? Ah, muda muito a cabeça da gente, né? O coração da gente. Parece que quando você ouve a notícia, você já muda por dentro. A noção de responsabilidade, a noção de... eu tenho que proteger alguém, eu vou proteger alguém. E é para toda a vida, né? O resto da vida eu ganhei um filho, não vai mudar, nada vai mudar. Nem, sei lá, se pensar até as coisas mais graves, né? A morte. Nunca ele vai deixar de ser filho, né? Nunca. E com certeza a gente pensa muito mais na morte depois que a gente tem filho. Sem dúvida. Então, na minha cabeça, eu arrisco dizer que foi uma... como tem aquele carro que tem um turbo, que se aumenta a velocidade de repente assim, a paternidade para mim foi esse turbo, em direção à maturidade. E nós temos 2 filhos já. Então o primeiro filho se chama Theo, né? Ele é o nosso primeiro filho de uma gestação muito desejada, muito rezada, muito cuidada. E temos o segundo filho, que é o Heitor. E falando sobre a descoberta, né? Quando você soube da notícia do primeiro filho, você sente que quando você soube que seria pai pela segunda vez, foi da mesma forma como você recebeu a primeira notícia? Olha, a notícia do Heitor foi de maneira mais surpreendente do que o do Theo. Foi mesmo. Né? Porque, bom, acho que em outros programas, né, com mais tempo, a Sheila também vai poder falar um pouco mais, só que a gente tinha uma possibilidade não tão normal de engravidar, né? Não era 0, mas era uma possibilidade menor do que o normal. Então, o Theo foi uma surpresa nesse sentido, mas a gente já tinha iniciado o querer engravidar, né? Isso já estava dentro da gente. No Heitor, não. Né? A gente veio de maneira surpreendente mesmo, sem esperar, sem planejar. Foi um presente de Deus. Foi.
Mas não foi da mesma forma, apesar da surpresa, mas não foi da mesma forma porque eu já era pai, né? Então, o que me veio em mente, diferente do Theo, desse processo de maturidade e tal, do que deu dentro de mim na segunda vez, foi assim, puxa vida, a família tá crescendo, meu filho mais velho ganhou um irmão mais novo, eles têm que ser amigos um do outro, vou dar mais suporte para a esposa, porque aí você pensa muito mais na estrutura familiar, a partir do segundo filho, do que no ser pai, porque você já é pai. Então a minha cabeça ela deu esse salto. No primeiro foi a surpresa de ser pai. No segundo, estrutura familiar. Então a gente vai ter que, né, os dois vão ter que ser, né, parceiro, eu mais presente dentro de casa, eu vou ter que mudar alguns costumes, e não é pesado, né? A gente faz por amor, mas exige uma mudança. Com certeza. E falando dessa realidade da paternidade, quando a mulher engravida, em muitos outros momentos nós vamos falar em especial da mulher, mas hoje a gente está querendo saber um pouquinho da visão do homem, né? Do pai dentro de casa. Quando a mulher começa ali as primeiras semanas, tem os enjoos, muda a questão do humor. Como é que foi isso para você enfrentar dentro da nossa casa uma Sheila que às vezes está de manhã de um jeito, à tarde está de outro? Então, né? Esse sobe e desce de humor, né, por conta da gravidez. Então, no nascimento do Theo, esse suporte, eu arrisco dizer que é mais para a mãe, né? O homem dá mais suporte para a mãe, no sentido assim, tudo bem que o pai nunca foi pai, mas a mãe, o filho é muito vinculado à mãe, precisa muito da mãe, e tem que ser um aprendizado para ontem, né? Então, até mesmo a minha esposa, a Sheila, logo depois que nasceu o Theo, a Sheila ficou muito mais emotiva, né? Ficou mais sentida, porque tinha só um filho e tudo mais. Então, eu percebi que eu tive que dar mais suporte para a esposa. Não que eu não dei para o filho, mas eu tive que dar mais suporte para a esposa. No segundo filho, eu tive que dar mais suporte para a engrenagem funcionar, né? Tanto que tem um período de resguardo, eu tive que ficar um tempo grande com o Theo, fiquei menos tempo com a minha esposa, para poder ficar um pouquinho mais com o Theo, para dar esse suporte, para ele não sentir tanto a ausência dos dois, né? Porque é uma mudança pro filho, que era único, agora não é mais. Então eu tive que dar muito suporte na estrutura de casa. Depois que a Sheila veio para casa, depois do parto, aí ajudando no Theo, ajudando nas coisas mais pesadas. Ajudando, né? Nas coisas de casa. Nas coisas de casa, comida, isso aí é básico, tá no pacote. Na limpeza, na organização, porque meus dois filhos foram filhos cirurgia cesárea, né? Pela cesárea. Foram cesarianas, então... E próximos, tem aqueles de dias, idade, né? Exatamente, foram exatos 2 anos. 2 anos e 4 dias de diferença, quase que nasceram aí próximo, quase no mesmo dia, um do outro. A gente ficou com 2 bebês em casa, né? E com uma operada. Então, nesse ponto que eu percebo assim, no primeiro eu dei mais suporte para a esposa. No segundo eu dei um suporte maior para a engrenagem da casa funcionar melhor, né? Porque leva um tempo, né? A gente vem num ritmo. Quando nasce o primeiro filho, nós vivemos ali, primeiro aquela mudança, aquele furacão, aquela ventania. O primeiro filho, ele destrutura tudo por um curto tempo. Daqui a pouco você começa a entrar na rotina, você vai pegando o jeito, você vai pegando ali como cuidar, lidar, os horários, alimentação, mamada, né? Vai se organizando também com os serviços de casa. Depois, quando vem o segundo filho, também isso acontece. Então, cada filho que nasce, durante um tempo, ele traz isso, né? Há aquela mudança dentro de casa. Leva um tempo, novamente, para as coisas se ajeitarem e pegar um fluxo. Então, nesse tempo, nesse período de transição, exige um pouco mais de paciência, exige um pouco mais de cuidado e paciência da parte da esposa, da mulher que está ali, que gosta muitas vezes de ver as coisas andando bem, mas que enxerga as coisas um pouco difíceis, conturbadas, mas leva também a parte da paciência do esposo. Isso, né? Paciência e desapego, porque acho que o maior desafio que eu enfrentei
não sei se tem relacionado às perguntas, não sei se talvez eu esteja antecipando, mas o maior desafio que eu me enfrentei é eu me desapegar dos meus costumes. Porque o homem, ele é muito... A mulher também, mas o homem, ele tem um padrãozinho, né? Que tanto que o homem, eu acho que ele fica até mais velho mais rápido do que a mulher, no sentido de cabeça. Porque, e velho, né? Homem velho, já viu, né? Tem aquele negocinho, deixa ali nesse tal lugar, depois vai no outro. O cara pode ser mais desorganizado possível, mas ele padroniza a desorganização dele. Padroniza a gavetinha de bagunça, né? Então, não, ela precisa de mim, eu sou o suporte. Pode ter a mãe lá, pode ter vó, todo mundo lá. Mas o pai é imprescindível, porque é diferente a presença do pai, né? Então... eu tive uma coisa que no segundo filho de fato mudou, inclusive meu lazer, meu futebol, acabou. Acabou. E É uma fase, é uma fase. Né? Não tem jeito. Com o Theo ainda deu pra manter, eu ainda jogava e tal, mas no segundo não teve jeito. Então tem que desapegar de fato para você entrar na engrenagem, e faz diferença, tanto para os filhos quanto para a esposa. E você entra nessa fase que você falou de rotina mais suave e rápido. Quando o homem decide também entrar no processo do pós-parto, dos primeiros dias, porque aí não fica penoso para ninguém, né? E você falou sobre o futebol, mas assim, eu sei que muitas vezes o homem quer esse momento de lazer, né? Também necessita de um momento de lazer, seja ali um futebolzinho, mas hoje, de fato, nós vivemos na nossa casa com 2 pequenos, essa renúncia da sua parte, mas é algo que te entristece? Não, de forma alguma. Toda vez que eu digo não pro futebol, dentro de mim eu entendo assim, puxa vida, eu tô amando meu filho como eu nunca amei ninguém na vida, né? Estou amando a minha esposa como eu nunca amei ninguém na vida. Por quê? Porque eu nunca deixei de jogar futebol porque minha mãe não queria. Eu sempre fui. Minha mãe, querendo ou não, eu fazia a birra que eu brigava dentro de casa e ia fazer o que eu queria. Meu pai é a mesma coisa. Então, eu tô falando de 2 pessoas extremamente importantes para mim. E eu nunca deixei de fazer algo que não era mal, né? Agora sim, claro, coisas que não eram boas, meu pai e minha mãe me proibiam, e eu tinha consciência de que eu estava querendo alguma coisa errada. Agora, algo bom, imagina, minha mãe não querer que eu saia porque vai ter faxina em casa. Tanto que minha mãe nunca me exigiu isso. E segundo, que eu não ia me prender por causa da faxina, eu ia fazer minha parte no outro horário. Então, quando eu renuncio hoje a algo que eu gosto muito, para poder ficar na minha casa cuidando dos meus filhos, não é pesado. O coração, na verdade, fica leve porque assim, puxa vida, eu tô amando meu filho, tô amando minha esposa. Eles podem não estar percebendo, mas eu tô amando de verdade. E pra gente encerrar esse momento, eu queria que você falasse como pai, como esposo, você olhando hoje pra mim, como sua esposa, qual é a diferença da Sheila antes da maternidade e a Sheila pós-maternidade, após o nascimento aí do Theo e do Heitor? Hoje a minha esposa é muito mais dócil com os meus defeitos. Porque hoje o filho faz isso, né? O filho faz a gente entender muito mais a gente mesmo, né? Então, coisas que a Sheila não suportava em mim. Não suportava assim, suportava tanto que decidiu casar. Mas hoje a Sheila respeita muito mais os meus limites, porque vê os meus limites, às vezes, nas crianças. Puxa vida aí, ó. Tem a mesma genética, né, gente? Puxou. Ali. Né? Então, eu vejo hoje a Sheila muito mais dócil, muito mais mansa, com os meus defeitos, muito mais tolerável, né? Verdadeira ainda igual, né? Ainda são defeitos, mas mais tolerável, mais paciente. Isso a maternidade foi uma bênção para mim. E eu quero encerrar esse momento trazendo para você uma frase do Papa Francisco, um conselho aí que ele deixou para nós, e de maneira especial aos pais, né? Você que vive essa realidade também da paternidade, você que vive esse tempo talvez do primeiro filho, ou do segundo, do terceiro, do quarto, né? Mas deixo para você esse conselho do Papa Francisco, que ele diz assim: que esteja próximo da esposa para compartilhar tudo, alegrias e dores, cansaço e esperanças, e que esteja próximo dos filhos em seu crescimento. Esse é o conselho do Papa Francisco.
com certeza. Você que é homem, você que é esposa que está assistindo, manda esse vídeo para o seu esposo. Mostra para ele também, compartilha com ele, para que ele possa conhecer um pouquinho da nossa experiência, né? E também deixando esse recado aí, esse conselho do Papa Francisco, que a paternidade, ela faz grande diferença, ela traz grande diferença na vida, principalmente dos filhos, mas para a esposa, esse suporte, essa hombridade do homem, né? Esse companheirismo, ele é fundamental nessa fase da criação dos filhos. Com certeza, como diz Monsenhor Jonas Habib, formando homens novos para um mundo novo, esse é o nosso desejo como família. Deus abençoe você e não se esqueça, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações do nosso programa.